Este é o sexto vídeo da série Minutos de Infoconversas. Como os outros, este também pretende ser um vídeo curto, um vídeo informal e que aborda temas da área ou que relata alguns momentos históricos da área. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a poesia. Algumas pessoas me disseram que outro dia, falando de uma poesia de uma amiga minha, eu disse que a poesia é feita para saborear. Nós devemos ler a poesia saboreando. E algumas pessoas me perguntaram por que eu utilizei essa ideia. E eu resolvi fazer este vídeo para explicar um pouquinho, né? Em primeiro lugar, a poesia ela tem um texto, óbvio, e o texto tem um significado, as palavras têm um significado, mas a poesia vai além desse texto. Existe um texto, mas a poesia tem uma sonoridade. A poesia tem um ritmo. E é esse ritmo que a gente vai buscar quando lê uma poesia. Por isso nós não lemos uma poesia como nós lemos a prosa. Nós lemos a poesia buscando essa sonoridade. Além disso, a poesia nos remete a imagens. Nós trabalhamos com imagens que a poesia nos fornece via a intencionalidade do poeta, do autor daquela poesia. Quando o poeta escreve uma poesia, ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção de repassar para nós o entendimento que ele tem do mundo, o modo como ele vê o mundo. E essa imagem, nós a recuperamos dele, mas nós a alteramos. E alteramos para que ela se identifique com as nossas lembranças, os nossos entendimentos de mundo. Então nós temos o texto escrito, ao mesmo tempo nós temos uma sonoridade, nós temos um ritmo e nós somos levados a ter uma imagem de alguma coisa. Embora existam poesias que apenas nos querem remeter um sentimento, né? Não há uma preocupação específica em ser um retratista da realidade. Não. Às vezes é só nos mostrar um sentimento num determinado momento. E o sentimento é muito difícil de ser apresentado, de ser veiculado. É muito difícil o sentimento. Por quê? Porque é muito próprio de cada um. Então o poeta teve um sentimento e ele quer passar esse sentimento para outras pessoas, então ele se utiliza de uma linguagem poética e de licenças poéticas. Ele não precisa se ater à realidade. Ele vai buscar formas para que as pessoas possam entender e sentir um pouco, ou se aproximar daquilo que o poeta sentiu. Nós reescrevemos a poesia quando nós temos o nosso entendimento que se mescla com o entendimento do poeta. Então nós temos um texto escrito, nós temos uma sonoridade, nós temos uma imagem que nos é passada e nós temos um sentimento, né? Nós temos uma relação que é mais subjetiva, que vai além do objetivo. Por isso a poesia ela tem que ser saboreada. A gente deve sentir a poesia, a escolha, né, das palavras
do poeta, a forma como ele apresentou. Há determinados tipos de poesias em que a forma como as palavras são colocadas no papel, né, elas querem dizer uma outra coisa. Há um significado na própria posição das palavras dentro das estrofes, né? A colocação das palavras diz alguma coisa, né? É, nós buscamos muitas vezes distinguir essa sonoridade como se ela nos passasse uma representação até da realidade, né? Há muitas poesias assim. Eu lembro, por exemplo, eu tive um professor, acho que lá na seria hoje a sexta ou sétima série, né? Ele ele era um professor de português e ele pedia para que a gente lesse uma poesia e fosse à frente depois no outro dia e apresentasse essa poesia, meio que declamasse essa poesia. E eu lembro que eu escolhi uma poesia de um poeta que era o poeta dos adolescentes, o poeta dos amores, amores impossíveis, etc., aquelas coisas, né, de adolescente, e eu escolhi uma poesia de J.G. de Araújo Jorge, que era o poeta daquela época. E a poesia dizia assim: um pingo, outro pingo, respinga um respingo de encontro à vidraça. Era assim que começava a poesia. Depois que eu pretensamente declamei, o professor virou para mim e falou assim: você percebeu que ele está mostrando uma chuva e ele se utiliza do som da chuva? Então, um pingo, outro pingo, respinga, um respingo de encontro à vidraça. Esse pim, pim, pim era o som da chuva. E aquilo me deixou deslumbrado. Né? Como é que se fazia isso? Como é que um poeta tinha a capacidade de colocar nas palavras o som que ele gostaria que as pessoas acompanhassem? Então, eu percebi que naquela poesia existia, além daquilo que ele contava, né? E, e o J.G. Araújo Jorge era muito claro assim nas poesias, existia algo atrás, essa sonoridade. E eu comecei a perceber que poesia ia muito além da prosa, né? Lógico, cada uma é uma, não há comparação, mas exigia da gente uma leitura diferenciada. Então eu quis comentar aqui com vocês, neste sexto vídeo, um pouco das minhas concepções sobre a poesia. Um abraço.